Olá, meu nome é Leandro Boldrini Acosta, sou estudante do curso de Licenciatura em Informática do IFES, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Hoje estarei falando sobre sistemas especialistas, uma área da inteligência artificial. Falaremos um pouco, uma breve introdução assimilando inteligência artificial e sistemas especialistas, bem como o conceito de sistemas especialistas, seus componentes, vantagens, aplicações e um case de sucesso de sistemas especialistas. Bom, o, começando a respeito falando a respeito da inteligência artificial, para podermos aprofundar um pouco mais brevemente, em inteligência artificial. O campo da inteligência artificial tenta compreender as entidades inteligentes para construir entidades inteligentes, construir máquinas, computadores, com um nível de inteligência igual ou superior aos humanos, né? E o que acontece, né? Temos aí o objetivo da inteligência artificial, Então, agora, para podermos assimilar aos sistemas especialistas, precisamos identificar o que seria um humano especialista, Então, os especialistas humanos são capazes de atingir um alto desempenho na medida em que conhecem, muito bem as suas áreas de especialização. Ou seja, o que faz de um homem um especialista, um perito, Em geral, o que dá valor a um especialista humano é a sua competência em seu domínio, né? É a grande massa de conhecimento que ele adquiriu pela experiência e pelo estudo e a capacidade que ele tem de utilizar seus conhecimentos para atingir os seus objetivos. Exemplificando, temos um caso fácil para poder assimilar isso, de um médico. Um médico, ele adquiriu ao longo dos anos tanto conhecimento teórico quanto prático, Então ele é capaz de examinar um paciente e obter informações sobre o seu estado de saúde. Ele pode também dialogar e pedir exames complementares. Ele pode recordar casos passados e utilizar várias técnicas para diagnosticar uma doença e prescrever um tratamento adequado, Ou seja, ele possui várias habilidades intercalando com o seu conhecimento, E durante o exame, por exemplo, o médico é guiado pelo seu conhecimento e por técnicas de raciocínio. Sabe-se que, concluindo, sabe-se que não é somente o conhecimento que faz um bom médico, mas também a maneira de como ele utiliza, Então, agora que fizemos uma pequena assimilação do conceito de inteligência artificial com o de um ser, especialista, um ser humano especialista, vamos chegar ao conceito de sistemas especialistas, Então, um sistema especialista é um programa de computador que utiliza conhecimento específico do domínio de um problema e emula a metodologia e desempenho de um especialista para obter soluções de problemas nesse domínio. Ou seja, sistemas especialistas são programas destinados a solucionar problemas em campos específicos do conhecimento, Esses programas devem ter desempenho comparável ao dos especialistas humanos na execução dessas tarefas, E como é formado, quais são os componentes, que formam os sistemas especialistas, São componentes essenciais aí de um sistema especialista, a base de conhecimentos, que é composta de fatos e regras, Então, as bases de conhecimento compreendem coleções de objetos, que são as conclusões a que o sistema deve chegar, e atributos, que são propriedades que servem para caracterizar os objetos, Daí então temos mais um componente dos sistemas especialistas, que é o mecanismo de inferência, Então, os mecanismos de inferência, eles podem ser de dois tipos, De encadeamento para diante e encadeamento para trás. Então, eu acabei de explicar, sobre objetos e atributos.
No encadeamento para diante, né, neste tipo de inferência, seleciona-se atributos até obter uma combinação deles que caracterize um objeto, né? Já no encadeamento para trás, né, seleciona-se um objeto como sendo a hipótese de estudo e busca-se determinar a viabilidade da aceitação dessa hipótese pela ocorrência ou não dos atributos adequados. Caso a hipótese fale, seleciona-se outra hipótese e prossegue-se com as tentativas. Ou seja, o encadeamento para diante, ele vem dos atributos até chegar ao objeto. E no encadeamento para trás, né, é o inverso. Parte-se do objeto, né, até chegar-se, através da combinação dos métodos, né, se aquele objeto, né, é a hipótese adequada, né. E, por último, dos componentes do sistema especialista, temos a interface com o usuário, a maneira pela qual o usuário vai fazer interagir com o sistema especialista. Certo. E quais são as vantagens, né, do nosso assunto proposto aqui, do sistema especialista, né? Então, nós temos aqui as vantagens do uso de sistema especialista em relação a especialistas humanos, tá? Temos a disponibilidade, né? Eles estão sempre disponíveis. O custo é sempre reduzido após a construção do sistema. Ele é permanente. A perícia é permanente. Ou seja, o sistema especialista ele não se aposenta, ele não adoece ou troca de emprego, né? Você tem um aumento da confiabilidade quando usado para confirmar a opinião de um ou mais especialistas humanos. Explicação: o sistema especialista pode explicar em detalhes o raciocínio que levou a uma conclusão. O perito humano, muitas vezes não tem tempo ou humor, entre aspas, para isso. Você obtém respostas rápidas, né? Resposta rápida ou em tempo real podem ser necessárias em algumas situações, né? E ele é sempre constante, né? Sem emoção, é metódico na análise. Pode ser muito importante essa situação, né, de emergências e de tempo real, né? E ele não sofre interferências, né, subjetivas, não tem estresse, fadiga, problemas pessoais, né, que podem interferir, né, no trabalho, né, nesse sentido. E quais seriam as aplicações, então, dos sistemas especialistas, né? Então, nós temos sistemas de diagnóstico, sistemas de planejamento, previsão, controle, instrução e interpretação, né? Em sistemas de diagnóstico, nós temos, por exemplo, o MySim, né? Que é utilizado para diagnóstico de doenças bacteriológicas, né? Ele foi desenvolvido em Stanford nos anos 70, né? Também em Stanford temos o STRIPS, no caso de sistemas de planejamento, né? Que ele é utilizado para a movimentação de robôs, né? Temos em sistemas de previsão o Prospector, que é para estudo na área de geologia, né? Nos sistemas de controle, nós temos o WACE, que é para vigilância de sistemas telefônicos, e o PICON, que é para alarmes em centrais nucleares, né? E agora, chegando ao término, né, de nossa apresentação, nós temos um case, né, de um sistema especialista. O que aconteceu? Nós temos a Altus, que é uma empresa de automação industrial, que ela tinha o objetivo de lançar um produto novo a cada 2 anos, seja hardware e software, né, para automação industrial. E o que acontecia? O pós-venda ah, absorvia muito tempo dos principais projetistas para poder estar explicando, né, o software, a solução, as soluções, né, para os usuários. E o que aconteceu? Eles adotaram, qual que foi a solução? Foi o Help Desk. O que é o Help Desk? É uma base de conhecimento, né, um sistema especialista que amenizou, reduziu o tempo, né, dos principais projetistas no pós-venda,
né? Então, esse é um case que nós podemos citar, né, de utilização, né, dos sistemas especialistas, né? Essas aqui são as minhas referências, né, da onde eu tirei o material para embasar essa apresentação. Muito obrigado.